Muito boa tarde a todos. Estamos aqui uma vez mais para falar sobre o Evangelho no Lar, no capítulo 11. A lição de hoje, os inimigos desencarnados. E antes de fazermos então a nossa leitura e as nossas considerações, vamos fazer aqui a nossa elevação, a elevação de hoje em prol de toda a humanidade e de todos aqueles homens, mulheres que têm missões diferenciadas de evangelização nesta terra. Vamos lá. E vamos então nesse momento nos conectar ao nosso anjo da guarda, nosso amigo querido de todas as horas. Vamos agradecer a ele pela oportunidade de estudo, pela oportunidade de oração, de conexão com os nossos amigos espirituais, de nos conectarmos com os ensinamentos de Jesus e de Deus nosso Pai. E vamos assim agradecidos caminhar até Ismael, o anjo protetor do Brasil. E a esse querido irmão vamos agradecer imensamente, pedindo a ele que ilumine nossos passos, nossos corações, através do Evangelho Redentor do Cristo. E assim nos dirigimos à presença de Paulo de Tarso, Maria de Magdala, nossos exemplos de reforma íntima. E a esses irmãos nós agradecemos imensamente, pedimos que nos inspirem no bem, na caridade e na bondade, que nós possamos nos espelhar em Jesus para caminharmos melhor nesta terra, aprendendo com os seus ensinamentos tão valiosos. E vamos assim nos dirigindo à presença da Mãe Santíssima Maria de Nazaré. E diante da Mãe nós agradecemos e pedimos que ela nos inspire no bem, na caridade e na bondade, iluminando os nossos passos e os nossos pensamentos, dulcificando os nossos corações e nos levando à presença do Mestre amado Jesus. Jesus, Divino Mestre, é com muita alegria que estamos aqui reunidos em Teu nome, Senhor. Que Tu possas iluminar os nossos passos, nossas mentes, nos fortalecer em Ti, que nós possamos nos recordar dos Teus ensinamentos de amor, de paz, de fraternidade, de solidariedade, e que possamos assim praticar o bem incessantemente, Senhor. E assim lhe pedimos, Mestre, que nos leve à presença do Pai Criador. Diante do Pai de infinita misericórdia e bondade, nos ajoelhamos espiritualmente e agradecemos por tudo que somos, por tudo que temos, pelo dom da vida e da encarnação, pela oportunidade de estarmos convivendo com os nossos familiares, que nos ensinam tantas coisas, pelas oportunidades de trabalho, pelo pão que chega à nossa mesa e chega à nossa alma. E louvamos o Senhor com a prece, Pai nosso que estais no céu. Santificado, Senhor, e glorificado seja o vosso santo nome. E venha a nós, Pai, o teu reino, e seja feita, Senhor, sua santa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje e sempre. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentação, mas livra-nos, Pai, de todo mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória por toda a eternidade, Senhor. E nesse momento, vamos pedindo ao Pai Criador, a Jesus e a toda a espiritualidade maior, que luzes do mais alto invadam todos os lares, cheguem a todos os corações e que todos os homens possam se reconhecer como irmãos de criação, que todos nós possamos levantar a mão, levantar os caídos, retirando-os das suas dificuldades, apresentando um caminho de luz, um caminho de salvação àqueles que nos cercam, que nós possamos ser todo misericórdia e bondade como Jesus nos ensinou. Vamos pedindo ainda ao Pai e a Jesus que muita luz, muita paz e muito amor envolva os corações dos homens que têm tarefas mediúnicas e evangélicas, que eles possam conduzir bem as ovelhas do Senhor Jesus para o rebanho do Mestre. Graças a Deus e graças a Jesus. Então, os inimigos desencarnados. Tem o espírito ainda outros motivos de indulgência para com seus inimigos.
Sabe ele, primeiro, que a maldade não é o estado permanente dos homens, que ela se prende a uma imperfeição momentânea e que, do mesmo modo que a criança se corrige dos seus defeitos, o homem mau reconhecerá um dia seus erros e se tornará bom. Sabe ainda que a morte não o livra senão da presença material de seu inimigo, mas que este o pode perseguir com seu ódio, mesmo depois de ter deixado a terra. Que, assim, a vingança falha no seu objetivo. Ao contrário, tem por efeito produzir uma irritação maior que pode continuar de uma existência a outra. Cabe ao Espiritismo provar, pela experiência e pela lei que rege as relações do mundo visível e do mundo invisível, que a expressão apagar o ódio com sangue é radicalmente falsa, e o que é verdadeiro é que o sangue mantém o ódio, mesmo além do túmulo. De dar, por conseguinte, uma razão de ser efetiva e uma utilidade prática ao perdão, e a sublime máxima do Cristo: amai os vossos inimigos. Não há coração tão perverso que não seja tocado de bons procedimentos, mesmo inconscientemente. Pelos bons procedimentos tira-se pelo menos todo o pretexto de represálias. De um inimigo se pode fazer um amigo, antes e depois de sua morte. Pelos maus procedimentos ele se irrita, e é então que ele próprio serve de instrumento à justiça de Deus para punir aquele que não perdoou. Pode-se, pois, ter inimigos entre os encarnados e entre os desencarnados. Os inimigos do mundo invisível manifestam sua malevolência pelas obsessões e pelas subjugações, das quais tantas pessoas são alvo, e que são uma variedade das provas da vida. Essas provas, como as outras, ajudam o adiantamento e devem ser aceitas com resignação, e como consequência da natureza inferior do globo terrestre. Se não houvesse homens maus sobre a terra, não haveria espíritos maus ao redor dela. Se, pois, deve-se ter a indulgência e a benevolência para com os inimigos encarnados, devemos tê-las igualmente para com aqueles que estão desencarnados. Outrora, sacrificavam-se vítimas sangrentas para apaziguar os deuses infernais, que não eram outros senão os espíritos maus. Aos deuses infernais sucederam os demônios, que são a mesma coisa, espíritos maus. O Espiritismo vem provar que esses demônios não são senão as almas de homens perversos, que não se despojaram ainda dos instintos materiais. Que não se pode apaziguá-los senão pelo sacrifício de seu ódio, quer dizer, pela caridade. Que a caridade não tem apenas por efeito impedi-los de fazer o mal, mas de os conduzir no caminho do bem e de contribuir para a sua salvação. É assim que a máxima amai os vossos inimigos não está circunscrita ao círculo estreito da terra e da vida presente, mas se integra na grande lei da solidariedade e da fraternidade universais. Então, acho que o que a gente pode falar um pouquinho sobre essa lição é que muitos acreditam que com a morte carnal de alguém, a relação entre as pessoas se extinguiu. Mas a grande verdade é que quando você faz um inimigo e esse inimigo ele desencarna, normalmente o que acontece, né, é que ele faz de tudo para lhe prejudicar, tal qual ele faria enquanto estivesse encarnado. Até pior, né, porque enquanto encarnado você consegue enxergar a aproximação, você consegue falar com ele, né? E desencarnado, muitas vezes, quem não tem uma mediunidade um pouco mais aflorada, não vai nem sentir muitas vezes a aproximação. Acontece muitas vezes da gente ver pessoas que reclamam da sorte, né? Aquelas pessoas que dizem que não conseguem, que nada dá certo nas suas vidas, que parece que toda vez que elas estão começando a caminhar e ficar bem, acontece alguma coisa que as derruba. Isso normalmente é fruto de obsessões. Né? Para quem não sabe, a obsessão basicamente é a aproximação e a influenciação de um espírito que nos quer mal. E por que ele nos quer mal? Seja porque nós éramos inimigos em vida, né? E seja porque
nos tornamos inimigos depois do desencarne de uma das partes. E como que nós fazemos inimigos mesmo entre desencarnados? Pelas nossas más ações. Praticando a maldade, praticando a crueldade, praticando todos esses atos que não são dignos, o que costuma acontecer é nós permitirmos a aproximação de espíritos ainda não elevados, não iluminados. E essa aproximação desses nossos irmãos que ainda não estão tão iluminados, que não querem a prática do bem, muitas vezes nos prejudicam. Então, como que nós devemos fazer, né, para nos reconciliar com os nossos inimigos, que foi uma lição que nós já vimos aqui do Evangelho? É procurar nos manter numa conduta mais reta. É acordar e fazer uma oração de coração, pedindo proteção, paz e luz para nós e para quem nos cerca, encarnados e desencarnados, inclusive aqueles a quem nós queríamos mal e vice-versa. É fazer da nossa vida algo de melhor, praticar a caridade, a bondade, estender o ombro amigo àquele que precisa, levantar os caídos, levar um alimento. Então, toda prática de bondade costuma tocar o coração daqueles que nos cercam, mesmo em relação àqueles que não nos querem tão bem, os desencarnados que não nos querem bem. É o contrário, quando ele vê que você está praticando atos de bondade e que existe uma transformação, muitas vezes nós também o transformamos. Eu vi uma vez uma palestra do Divaldo, e nessa palestra ele falava exatamente que nós somos a escola do obsessor. Olha que coisa interessante, né? Nós somos a escola do obsessor. Aquele nosso irmão que está infeliz nas trevas, no umbral, enfim, e que se aproxima de nós, porque nós baixamos a nossa vibração, nós somos o professor dele. Se estamos praticando a maldade e ele está ao nosso lado, ele vai criar ainda mais forças na maldade, mais raízes na maldade, e nós vamos estar contribuindo para a sua imperfeição. Mas se pelo contrário nós estivermos com as nossas mentes mais elevadas, fazendo as nossas orações, praticando a bondade, a caridade, tentando nos melhorar, nós vamos servir de aprendizado para aquele irmão que nos cerca. E, com a graça de Deus e de Jesus, podemos até conseguir fazer com que ele se torne um amigo, né, pela gratidão de ter mostrado um caminho diferente a ele. Então, que fique aqui para nós essa reflexão do que estamos fazendo em relação às pessoas que nos cercam. Estamos sendo pessoas boas? Estamos dando bons exemplos? Estamos estendendo as nossas mãos em auxílio ao próximo? Ou estamos criando problemas futuros para outras encarnações? Quiçá nessa mesma. Então, fica aqui essa reflexão. Fiquem todos na paz de Deus e de Jesus e que tenhamos todos um ótimo final de semana. Graças a Deus e a Jesus.